Beleza, galera? Aqui é a Darley da V8 Mecânica. Esse é o nosso canal Plantando Oficina. Hoje estou com essa cara de cansado aí, porque infelizmente tem algumas coisas em oficina que nos cansam. Mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui de revisões que a gente pega no dia a dia. Hoje eu vou mostrar de um cliente que eu gosto bastante aí, meu amigo André, que é o Fiat Argo. E vou mostrar para vocês o quão é difícil, o quão é complicado às vezes dar manutenção em um carro. Bacana? Esse carro aqui já está com a revisão praticamente completa, porém tem um defeito nesse carro, um defeito pequeno que eu não vou conseguir resolver. Na verdade tem dois defeitos. O primeiro, a direção desse carro aqui é uma direção elétrica, ela me parece estar como se fosse com uma folga na direção. Então eu não conserto esse tipo de serviço na oficina, vou orientar ele que procure um profissional que trabalhe com esse tipo de serviço. Bacana? Lembrando que minha oficina é pequena, viu, galera? E um outro problema que eu poderia resolver, mas não vou conseguir resolver em tempo hábil, é um problema na roda dianteira esquerda, na dianteira direita. Vou posicionar ela aqui de uma forma melhor, para mostrar para vocês aqui a dificuldade que a gente tem de dar manutenção em alguns carros, hein? Bacana. Esse carro aqui, o cliente, ele falou que está com dois problemas nesse carro. Primeiro, ele está escutando um assovio. Ele não sabe que assovio que é esse, um barulhinho pequeno. Rodei com o carro, não consegui identificar com facilidade esse barulho. Mas já tem um problema nesse carro, um problema antigo, que eu não consegui resolver fazendo a limpeza e lubrificação do sistema, porém ainda há o reparo para poder trocar nesse veículo, o reparo da pinça de freio, para tentar solucionar. Esse carro aqui ele está com um problema que é o seguinte, vou mostrar para vocês, ó. O sistema de freio dele, ele parece estar segurando um pouco a roda, pouca coisa, mas está segurando. Vou girar a roda e mostrar para vocês, ó. Deu para ver? A roda está parando com uma certa velocidade, ela está parando muito rápido. Ó, mais uma vez, hein? Bacana? Agora vou testar na outra roda e mostrar para vocês fazendo o mesmo esforço, como ela está diferente. Tá vendo? Ela demora um pouco mais a parar, ó. Às vezes ela para um pouquinho rápido, mas a maior parte das vezes ela demora mais a parar, tá vendo? Ela tem uma parada um pouco mais suave do que a outra. Vou voltar nessa aqui de novo, hein? Pra mim ela tá travando um pouquinho. É uma coisa muito pequena, mas está acontecendo isso. Há uma possibilidade do barulho que ele está escutando ser essa roda aqui. É uma possibilidade. Bacana? Agora por que eu não troquei isso aqui? Por que eu não dei manutenção nesse sistema? A sapata de freio desse carro já está chegando no limite de vida útil dele. Bacana? Então a gente vai precisar fazer uma revisão no sistema de freio. O fluido de freio já está com uma contaminação de 2%. Bacana? Não precisa trocar o fluido de freio ainda, mas já é um ponto de atenção. E a pastilha de freio já está na metade da vida útil. Até aí tudo bem. Quando esse cliente vier fazer a próxima revisão, se esses, por exemplo, principalmente a sapata, que já está com um desgaste um pouco acentuado, chegar no limite mínimo, eu vou falar com ele para a gente fazer uma revisão no sistema de freio completo. Bacana? Trocar as pastilhas de freio, verificar a questão dos discos, olhar tambor, sapata, fluido de freio e, se for o caso, olhar o reparo do êmbolo da pinça desse lado direito. Até aí, bacana. E como que eu vou ficar sabendo, galera? Por exemplo, se os componentes estão no limite mínimo da vida útil dele. A sapata, por exemplo, ou a pastilha de freio, disco de freio. Vou mostrar para vocês que nem no site do próprio fabricante mostra esse tipo de informação. Vou acessar o computador aqui e mostrar para vocês. Aqui, eu entrei no site aqui do catálogo da própria fabricante e coloquei aqui as informações do Fiat Argo. E aqui mostra pra gente duas coisas. Primeiro, sapata, que é um tipo de sapata,
o fornecedor é ZF, TRW e outra sapata aqui de fornecedor Continental. Bacana? Só que em lugar nenhum mostra pra gente aqui qual que é a medida desse componente. Aqui, ó, não mostra. Não mostra. Mostra somente aqui o desenho, mas medida dela mesmo, ó, não tem informação nenhuma. Bacana? Então aí vem outro problema. Toda vez que você leva o carro para o mecânico, você fala o seguinte: ah, eu tô com um problema tal, um problema X aí, tô querendo resolver isso. De cara o mecânico vai te cobrar para poder fazer uma análise do que está acontecendo, mesmo você arrumando o carro ou não. Por quê? Só de ter que desmontar essa sapata e ter que ver qual que é a sapata que tem no carro, para pedir numa distribuidora, no Autopeças, e conferir todas as peças na hora que chegarem para poder fazer a instalação, isso aí já tem um custo, isso aí demora a fazer, isso aí vai necessitar de conhecimento e quase sempre, galera, quase sempre o pessoal manda peça errada. E se você, por exemplo, você cliente, comprar essa peça, você pode ter certeza, na hora que você chegar na oficina mecânica, o mecânico vai desmontar, vai estar a peça errada, você vai ter que voltar lá para trocar. Então você vai gastar muito tempo com esse trâmite. E se você comprar a peça na oficina mecânica, esse BO aí, quem vai assumir vai ser o próprio mecânico. Ele vai ter que se virar e comprar as peças para o seu carro. Algumas peças a gente consegue no mercado nacional, outras de algumas fabricantes aí são difíceis de encontrar. Nesse caso, por exemplo, eu já vi que quando tiver que comprar, eu vou ter que desmontar tudo primeiro, ver qual que é a fabricante, por exemplo, da pastilha, ou do disco de freio, ou da sapata, antes de fazer a substituição. E tudo isso aí são coisas que vão demorando para a gente fazer a manutenção. E, para te falar a verdade, chega até a desgastar muito, rouba muito da energia que a gente tem. Esse é um problema pontual. É barulhento, viu, galera? Nossa. Aqui é um problema pontual da sapata de freio. Porém, se eu tiver que trocar, por exemplo, o êmbolo da pinça, o reparo do êmbolo da pinça do freio dianteiro, pode ser que eu tenha o mesmo problema. E essa roda aqui eu estou sentindo ela um pouquinho pesada. Não está muito, mas está um pouquinho pesada. Então, se tiver diferença de fabricante, eu vou ter que me virar para poder comprar essas peças. E pode ser uma possibilidade que eu também não encontre, tá? Porque uma coisa é você encontrar no Autopeças aí que está com o estoque carregado, tem muitas peças em estoque. E outra coisa é você tentar comprar isso aí na concessionária e chegar lá o pessoal falar simplesmente para você que não tem, você tem que esperar aí 10 dias para poder chegar o produto. Ou 7 dias, ou 20 dias, ou até mesmo um mês, como eu já tive que escutar algumas vezes. Então isso tudo, galera, são coisas que demandam de tempo, demandam de esforço, demandam de conhecimento, e tudo isso aí é convertido em dinheiro. Bacana? Porque queira bem ou queira mal, o tempo é dinheiro dentro de uma oficina mecânica, ou dentro do consultório médico, ou dentro da construção civil, seja lá onde você estiver. Bacana? Esse carro aqui o cliente trouxe com alguns problemas, um deles essa questão da direção. Eu não consegui identificar problema aqui de suspensão no sistema de freio, então eu vou aconselhar ele a procurar alguém para poder mexer com a direção elétrica desse carro. Até aí bacana. O sistema de freio desse carro está bacana, o sistema de arrefecimento dele também está bom, com essa ressalva aí que o sistema de freio da próxima vez possivelmente vai ter que fazer uma revisão completa. Ah, Darley, por que você não troca só o fluido de freio se é ele que está com problema? Galera, eu não faço isso mais, tá? Já fiz isso aí algumas vezes e não funciona. Toda vez que você mexe em um componente que trabalha dentro de um sistema, outro componente pode estar com problema. Por exemplo, se eu trocar o fluido de freio, o próprio reservatório aqui já está começando a ficar sujo. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui vai precisar de iluminação, né? Sem iluminação fica complicado. Se você olhar bem lá no cantinho, ele está começando a ficar um pouquinho sujo, bem na bordinha dele ali. Então, vai trocar o fluido de freio, tem que tirar o reservatório para fazer a limpeza dele, a higienização dele.
E aí, vai ficar top fazendo só isso aqui? Não, vai ter que retirar também o cilindro de freio para ver se ele não está vazando. Porque não adianta nada você trocar o fluido de freio, sendo que está vazando na roda de trás. Então, tem que fazer essa manutenção. E o reparo da pinça, será que é ele que está travando a roda direita ali? É uma possibilidade, viu, galera? Uma possibilidade. A gente tenta fazer algumas manutenções no intuito de resolver alguns problemas, mas não é sempre que a gente tem sucesso. Bacana? A gente tem que avaliar primeiro por esse lado. Pode ser que a peça veio com defeito de fábrica? Pode ser. O defeito está fácil de identificar? Não está fácil. Então tem algumas coisas que a gente não tem tanta facilidade em resolver os problemas. Talvez, por exemplo, se eu colocar uma pastilha original ali, pode ser que ela tenha um melhor resultado. É uma possibilidade também. Mas tudo isso aí são testes que tem que ir fazendo. E o preço, por exemplo, de uma pastilha original que a gente compra na concessionária e uma pastilha que a gente compra no mercado de autopeças aí paralelo, que também não é paralelo, né, galera? São de outras marcas que não é a original, chega a ser 1/3 do preço. Bacana? E não é todo mundo que quer arcar com essa manutenção, que costuma ficar um pouco cara. Beleza? Tem que avaliar por esse lado. Agora, outro problema aí que a gente costuma pegar no dia a dia da oficina mecânica. Entrei num site de outro fabricante de peças, tá? Que não é da Fiat, por exemplo, não é da Mopar, e procurei por peças do Fiat Argo. Lá tem amortecedor, tem pastilha de freio, tem bastante coisa desse carro. Porém, lá dá duas opções. Dá o Fiat Argo 1.8 e 1.4. E aí eu te falo, esse carro aqui é 1.3. Como é que fica, né? Por que uma empresa de grande porte não consegue colocar a informação correta dentro do catálogo que ela distribui para todo mundo? Distribui na internet. Se você procurar na internet, aí você vai ver essa informação. Então, se o mecânico não tiver uma boa experiência, não tiver tato para começar a fazer as coisas, vai gastar muito tempo para resolver um problema simples, talvez. Esse carro aqui ele tem duas versões, tem a versão de 1.3 e a versão 1.0, porém a versão 1.0 ela é de 3 cilindros. E como que você vai bater o olho aqui? Aqui ó, não tem informação falando se é 1.0 ou 1.3. Por onde você vai começar? Vou dar uma dica rápida para vocês aqui, que é bem simples, não é tão complicado. Mas se você não conhecer, você às vezes vai gastar um tempo aí procurando em manuais e tudo, vai procurar no documento do carro e fica um pouco mais complicado de resolver, né? Aqui atrás, aqui na parte da frente fica o coletor de escapamento do carro. Na verdade não é o coletor, né? Fica o escapamento, o coletor aqui já é acoplado ao cabeçote. E na parte de trás fica o coletor de admissão. E o carro 3 cilindros, ele tem 3 entradas do coletor de admissão. O carro 4 cilindros tem 4 entradas. Então, se a gente verificar aqui, ó, creio que vai dar para poder ver ali, ó. Lá atrás tem uma entrada, segunda, terceiro e quarto. Se você tiver acesso aos bicos injetores, também vai ter 4 bicos injetores. Então, esse carro aqui vai ser o 1.3, porque ele é de 4 cilindros. Bacana? Nos manuais você vai identificar ele como 8 válvulas, e o carro 1.0 ele vai estar como 6 válvulas, porque ele tem 2 válvulas por cilindro. Coisa que a gente tem que ficar atento, porque senão fica triste de procurar por alguma informação do carro. Beleza? Lembrando que eu acabei de falar para vocês, procurei agora há pouco em catálogos de outras empresas e me apareceu carro 1.4 e carro 1.8. É dose, né, galera? Então vamos ficar atentos a essas informações aí. Quando você tiver que dar manutenção no carro, para procurar a peça, você pode ter que procurar em vários catálogos, e se você não tomar cuidado com as informações, você acaba pecando por pouco, e esse pouco pode te trazer um grande problema. Vou contar para vocês uma história rápida também, por exemplo, do Gol. O Gol, se eu não me engano, o G5 ou G6, eu não lembro direito. Ele tem 3 tipos de pastilha de freio. Bacana? Se eu não me engano, 3 tipos de pastilha e 2 ou 3 tipos também de disco de freio. E se você não souber qual a aplicação para cada carro ali, acabou, meu amigo. Você vai colocar uma pastilha fina demais num disco muito grosso, ou uma pastilha fina num disco já fino, vai virar uma bagunça danada e você vai reparar que o seu carro está gastando muito freio. O meu carro antigamente, a pastilha dele durava aí 3, 4 anos, 5 anos, agora está durando 2 anos só.
justamente a peça pode estar errada. Ela cabe no sistema, se você colocar ela lá, ela vai funcionar, porém a peça está com a aplicação errada. A gente tem que avaliar muito isso aí. E por isso eu falo para vocês, tudo isso aí leva tempo. E tempo é dinheiro. Bacana? Grande abraço para vocês aí. Até mais.